Meus amigos, 215, violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Conjunção carnal é cópula vagina, pênis, vagina. Prática de outro ato libidinoso, qualquer ato que não a conjunção carnal. Então, qualquer outro ato que tende à satisfação do desejo sexual que não a conjunção carnal, enquadra em outro ato libidinoso, tá? Então, é ter a conjunção ou praticar ato libidinoso com alguém, e olha só, mediante fraude, ou mediante outro meio que impede ou dificulta a livre manifestação da vontade da vítima. Nesse caso, senhores, a vítima é enganada. Fraude quer dizer erro, ou seja, a autorização da vítima, o consentimento da vítima em praticar a conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso foi viciado. Por quê? Porque se ela tivesse consciência do real objetivo, da real situação, se ela não fosse colocada em erro, ou seja, falsa percepção da realidade, ela não teria praticado o ato. Por exemplo, que é muito comum, né? Líderes espirituais que falam que para a pessoa se ver livre de alguns demônios que assombram a sua vida, ela teria que praticar o ato sexual com esse líder espiritual. Isso já aconteceu e já teve, inclusive, condenação nesse sentido. Ok? Prostituta que faz sexo pensando que vai receber o pagamento e isso não se concretiza. Ou seja, se ela soubesse que não teria pagamento, ela não teria praticado a conjunção carnal. Perfeito? Bom, se o crime é praticado com o fim de obtenção de vantagem econômica, né, aí é o que a gente chama de estelionato sexual. Perfeito? Aplica-se também a multa. Vamos lá. Importunação sexual, muito comentado esse crime, né? 215A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, a sua concordância, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia, o seu próprio prazer sexual. Então, nesse caso, senhores, o indivíduo sem o consentimento da vítima, perfeito, ele pratica algum ato tendente à satisfação da sua vontade sexual, né? Sem o consentimento da outra pessoa. Perfeito? Meus amigos, o que acontece nesse caso aí é muito comum. Vocês já ouviram falar dessa questão do ônibus, do metrô lotado, aonde o indivíduo se aproveitando daquele ambiente muito confinado, né? Ele se esfrega numa determinada, por exemplo, um indivíduo se esfrega numa determinada mulher e ejacula ali. Ok? Então, nesse caso aí, tem exatamente o crime de importunação sexual e foi levado a efeito por conta mais dessa questão. É o cidadão, né, que aproveitando aquele cenário, o ônibus, metrô lotado, ele vem a satisfazer a sua lascívia dessa forma. Ok? Vamos lá. Esse crime não se confunde com um ato obsceno. Veja bem, ato obsceno é quando o indivíduo, por exemplo, ele se masturba numa praça pública, mas sem visar alguém determinado, alguém definido. Nesse crime da importunação sexual, como eu falei com vocês, né, eu tenho, por exemplo, um ônibus onde um indivíduo ele se esfrega numa determinada vítima, é vítima determinada. Perfeito? Aí eu tenho a importunação sexual. Vamos lá. Crime de assédio sexual, 216A. É constranger alguém com o intuito de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual. O constrangimento aí é no sentido de perseguir uma pessoa com propostas, importunar uma pessoa com propostas para obter esse favorecimento sexual. Só que o autor, nesse caso, meus amigos, para que ele consiga efetivamente perseguir a vítima, importunar a vítima visando esse favorecimento sexual, ele se utiliza da condição de superior hierárquico ou ascendência que ele tem sobre a vítima, relacionada a emprego, cargo ou função, né? Então, um chefe, um gerente de uma grande empresa, né, tem ascendência sobre a secretária, por exemplo, e ele vai lá e constrange, ó, se não tiver isso, se você não fizer isso, você vai ser demitida, você vai ser rebaixada, você vai ser constrangida com outra função de menor importância, alguma coisa nesse sentido, ok?
É um crime próprio, por quê? Porque o sujeito ativo ele tem que estar na condição de superior hierárquico. Perfeito? E a vítima tem que estar no outro polo, ou seja, numa relação de subordinação. Perfeito? Com relação ao autor. Bom, é um crime de natureza formal, ou seja, vai estar consumado a partir do momento que ocorram os atos que constrangem a vítima, independente da vítima ceder ou não ceder aquele favorecimento ou vantagem de cunho sexual. Meus amigos, registro não autorizado da intimidade sexual. Vejam o 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Olha lá, conteúdo de quê? Cena de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. E agora, sem autorização dos participantes. Então imaginem os senhores, quando eu tenho em um determinado hotel ou motel, o indivíduo lá que é o recepcionista, ele vai lá e coloca uma câmera escondida no quarto do motel, justamente sem autorização daqueles que frequentam o quarto para captar o ato sexual ali praticado. Então ocorre o crime, né? O objeto do crime é o quê? Essa cena de nudez, o ato sexual, o ato libidinoso, sempre de caráter íntimo e privado, fere a intimidade das pessoas, ok? Se o ofendido consentiu na filmagem, né? É um casal, um filmando o outro, o ofendido consentiu, não tem esse crime aí, 216 não existe, tá? E vejam bem, o crime ele ocorre de forma instantânea. Assim que ocorreu a produção, a fotografia, a filmagem, o registro daquele conteúdo que não foi autorizado, o crime já está consumado. Tá? Agora, o que eu falei com vocês, para que não confundam, é importante que, se o agente divulga o referido conteúdo, né, essa cena de nudez, o ato sexual libidinoso, ele incorre no 218C. Então, aquele namorado e aquela namorada que um filmou o outro, filmaram o ato sexual, veja bem, não é o 216B, porque a filmagem foi autorizada. Aí terminaram. O namorado foi lá e jogou na rede social. 218C que nós vamos tratar. Corrupção de menores. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Primeira coisa, senhores, não estamos falando aqui que a vítima está praticando, esse menor está praticando um ato sexual. Por quê? Se o menor de 14 anos estiver praticando conjunção carnal ou outro ato libidinoso, isso é estupro de vulnerável. Ok? Então não é nesse sentido. O que acontece aqui? Esse induzir é gerar na cabeça da criança. Então o autor, o que ele faz? Ele pega esse menor de 14 anos e convence esse menor a satisfazer a lascívia, o desejo sexual de outrem. Só que sem o cometimento da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, por exemplo, esse menor ele poderia ter sido induzido a fazer um ensaio fotográfico, a tomar um banho na presença de alguém. E esse alguém se contentaria com isso, ou seja, através disso, ele conseguiria satisfazer o seu desejo sexual, satisfazer a sua lascívia. Embora o núcleo desse artigo é o induzir, né, para que ele seja consumado, a doutrina tem entendido, doutrina e jurisprudência, que ele só se consuma quando esse menor realiza algum tipo de ato tendente à satisfação da lascívia do outro, do terceiro. Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Esse é para a mente doente, né? O praticar na presença de alguém, olha só, menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outro. Então, qual que é o desejo sexual do autor desse crime? Perfeito? É que ele pratique esse ato sexual ou ato libidinoso, não é? Na presença do menor. Que o menor assistindo aquele ato, ele, autor, se sentiria satisfeito sexualmente.
teria o seu prazer sexual. Ok? A ideia é que o agente satisfaça sua lascívia, o prazer sexual, sabendo que está sendo assistido por esse menor. Ok? Aqui, nesse crime, o legislador está tutelando o desenvolvimento da dignidade sexual do menor de 14 anos, que é um menor que ainda não tem a sua formação plena. Tá? Menor de 14 anos que é induzido a presenciar a conjunção carnal, por exemplo, pela internet, é possível? Tem o crime? Não tem? Tem o crime. Tá? Esse tipo penal não exige presença física. Então pode ser feito à distância que o crime vai estar consumado. Bom, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual, e olha agora, de criança ou adolescente ou vulnerável. Então são os crimes vulneráveis. Submeter, induzir ou atrair à prostituição, né, que é um ato negocial, né? O ato sexual ele é trocado por um pagamento, né? Ou outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 anos, ou que, por enfermidade, doença mental, não tem o necessário discernimento para praticar aquele ato. Facilitar, impedir ou dificultar que o abandone. Então, o que está falando nesse crime aí? Está falando o seguinte, que o autor ele subjuga a vítima, ele coloca na cabeça da vítima, ele atrai, ele puxa a vítima, estimula a vítima a entrar na prostituição. Perfeito? Mas quem que seria essa vítima? Essa vítima seria alguém menor de 18 anos, que não tem uma formação completa ainda do seu caráter, da sua moral, tá? Ou uma pessoa que pode até ser maior, mas não tem o discernimento para a prática do ato. Por quê? Porque tem alguma deficiência mental. Nesse caso também encaixa aí. Perfeito? É a questão da vulnerabilidade. Tá? E ele submete para essa prática, facilita, né? Proporciona facilidades para essa pessoa entrar na prostituição, por exemplo, arrumando cliente, impede que a pessoa saia, né? A vítima quer sair, esse menor de 18 anos quer sair, aí o autor apresenta uma série de contas, de dívidas que o menor teria que pagar, ou dificulta, atrapalha, causa abandono, causa vários embaraços para a pessoa deixar aquela vida. Dos crimes agora praticados por particular contra a administração em geral. Bom, nesse caso, meus amigos, crime de usurpação de função pública, 328, ele vem para quê? Para proteger o funcionamento regular das atividades administrativas, não é? O Estado ele tem várias atividades que são desempenhadas em prol da sociedade. Para garantir que essas atividades funcionem de forma regular, de forma eficiente, né? Alguns crimes existem para facilitar essa prestação de serviço estadual ou pública, tá ok? Então vejam bem, nesse caso da usurpação de função pública especificamente, quem é o sujeito passivo, vítima, em primeira monta é a administração pública, é o Estado que está sendo afetado ali, perfeito? É a máquina pública. E secundariamente, o particular que foi prejudicado por aquela ação, tá certo? Pode ser uma vítima eventual. Vejam bem, o crime ele veio para punir a conduta daquele que pratica a usurpação. E quando eu falo em usurpação, a usurpação ela pede efetivamente o exercício da função. Então, eu tenho a usurpação quando a atividade pública ela é executada. Perfeito? Então, lembra disso. Basta o indivíduo falar que ele é funcionário público? Para esse crime, não. Para gerar esse crime, o indivíduo tem que exercer algum tipo de ato público. Então, vejam bem, o crime é usurpar uma atividade pública,
Essa atividade pública pode ser de natureza civil, pode ser de natureza militar, pode ser gratuita, pode ser remunerada, pode ser permanente, pode ser temporária, mas é uma atividade que o indivíduo passa a executar atos inerentes ao ofício, atos públicos que ele assume de forma arbitrária, ele ocupa de forma arbitrária, não poderia, né? Quando que o crime se consuma? Quando o autor pratica esse ato que é exclusivo da administração pública, que só pode ser praticado por um funcionário público competente, ou seja, legalmente designado, legalmente investido naquela função pública. Crime de resistência, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja lhe prestando auxílio. Então, vejam bem, aqui eu tenho uma oposição ativa. Eu uso da violência, da ameaça ao funcionário para impedi-lo de executar os seus atos de ofício. Então, meus amigos, essa resistência ativa, e não é passiva mais, não é só eu falar que eu não vou fazer, eu tenho que usar violência, ameaça para impedir o agente de cumprir, ok? Aí eu caio na resistência, ok? O delito é consumado com essa oposição ativa. Se o ato não for executado, aí eu tenho, inclusive, aumento de pena, né? Então é o que está falando aí, o delito vai ser qualificado quando o ato não se concretiza. E o crime de desobediência? Aí o crime de desobediência já é diferente. Eu não tenho a resistência ativa, eu tenho um simples desobedecer à ordem legal do funcionário público, né? Esse verbo desobedecer quer dizer deixar de atender, não cumprir a ordem do funcionário. Perfeito? Para que possa existir o delito, essa ordem tem que ser legal. O funcionário público não pode dar uma ordem ilegal achando que o outro vai cumprir. Ou uma ordem que não está na sua esfera de competência. Eu, funcionário público, só posso dar uma ordem se eu for competente para dar aquela ordem. E aí, se eu for competente e der aquela ordem legal, aí o outro tem que cumprir. Se não cumprir, cai na desobediência. Delito vai se consumar quando a agente faz ou deixa de fazer alguma coisa contrariando aquela ordem legal. Crime de desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Então aqui também é outro delito que está ligado ao funcionário público, né? Por quê? Porque aquele funcionário público ele representa o Estado. Quando o autor falta com o devido respeito, afronta, menospreza a função, é como se ele estivesse menosprezando, desprezando o próprio Estado. Então é por isso que existe o 331. Para que ocorra o desacato, é necessário que o funcionário público esteja presente, tá? Não precisa de estar face a face, mas ele tem que ouvir presencialmente aquelas ofensas, ok? Não haverá desacato, então, por via telefônica, imprensa, outros meios, por exemplo, rede social. Então, nesses casos, pode até estar configurado um crime contra a honra, mas o desacato não. É fundamental que essas ofensas estejam atreladas à função do funcionário público. Perfeito? Pode ser até que o funcionário público não esteja de serviço, mas se, por exemplo, ele está fazendo compra e alguém foi lá e desacatou ele ali, mas aquelas ofensas foram em decorrência da função que ele exerce, cai no desacato, porque é em razão da função. Ok? O crime de tráfico de influência do 332 está no seguinte sentido: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir
em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, aqui, meus amigos, o autor do crime, ele se julga ter influência sobre funcionário público. E, em decorrência dessa suposta influência que ele teria sobre o funcionário público, ele solicita, ele exige, ele cobra uma vantagem ou promessa de vantagem. Então, a vítima paga pensando que ele tem aquela influência sobre o funcionário público. E por conta disso, né, aquele funcionário público praticaria um ato em tese visado por essa pessoa, né, que está a carecer desse favor, ok? Então, meus amigos, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive funcionário público. Sob o pretexto, quer dizer sob desculpa, sob justificativa de exercer ascendência sobre funcionário público. Pode ser que não tenha ascendência nenhuma, mas a alegação do autor desse crime é que ele tenha influência. O acusado, ele solicita, recebe essa vantagem indevida justamente nessa pretensão de influenciar o ato, né, do funcionário público. Por conta disso é que ele receberia essa vantagem, né? Então eu coloquei o exemplo da carteira de habilitação, né? Eu tenho um examinador que é funcionário público e eu tenho um terceiro, por exemplo, um dono de autoescola que fala, ó, se você me pagar tanto, eu vou influenciar no examinador para que ele te passe. Perfeito? Isso seria o tráfico de influência. Crime de corrupção ativa 333. Ofereceu ou prometeu uma vantagem indevida a funcionário público para determinar a prática, omissão ou retardamento de ato de ofício. Veja bem. Então aqui eu tenho aquele que quer influenciar o funcionário público. Corruptor ativo não é o funcionário público, é aquele que quer influenciar o ato de ofício. Então ele oferece, ele promete alguma vantagem ao funcionário. Se o funcionário receber, corrupção passiva e corrupção ativa. Se o funcionário não receber, só tem a corrupção passiva daquele particular. O núcleo oferecer está no sentido de propor, apresentar essa proposta, né? E o verbo prometer indica futuro, né? Uma vantagem futura. Não há necessidade que o funcionário venha praticar, omitir ou retardar esse ato de ofício. Se ocorrer, é o que eu falei, tem a corrupção passiva também. O delito ainda estará consumado quando o funcionário recusa a oferta ou a promessa. Aí eu só tenho o delito de corrupção ativa. Corrupção passiva não vai acontecer. Comunicação falsa de crime ou contravenção 340. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção de que sabe não ter se verificado. Isso aí, senhores, está no sentido, o dolo demonstra que o objetivo do autor é exatamente colocar a autoridade em ação, sabendo ele, tendo a certeza que o fato não ocorreu. Então ele gera essa ação sem motivo, compromete a administração da justiça. Perfeito? Por quê? Porque eu tenho gasto ali, eu tenho funcionário para praticar. Então isso aí gera gasto e gera uma indisponibilidade daquele serviço que poderia estar sendo direcionado para outro lugar. Por isso que tem um crime. Bom, vamos tratar dos crimes contra a administração da justiça. E aí, senhores, eu tenho um crime de denunciação caluniosa, artigo 339, que não é a mesma coisa do crime contra a honra, calúnia. A denunciação caluniosa absorve, inclusive, os elementos da calúnia. Ou seja, é um tipo penal mais gravoso, perfeito? E que tem uma finalidade bem específica. Vejam bem, na denunciação caluniosa, ao contrário do crime de calúnia, que é um crime contra a honra, quem é a vítima em primeira monta é o Estado.
Secundariamente, é aquela pessoa inocente a quem foi imputado o fato criminoso falsamente pelo agente. Tá certo? Mas, primeiramente, o crime de denunciação caluniosa protege o Estado. Tá ok? Qual é a conduta? A conduta é dar causa àqueles procedimentos oficiais, né? O autor ele consegue fazer com que a máquina administrativa tome providências. Então, ele dá causa à instauração de investigação policial, de instauração de processo judicial, a investigação administrativa, o inquérito civil, a ação de improbidade administrativa. Isso tudo quando? Quando o agente sabe que o fato não aconteceu e, mesmo assim, ele provoca a ação da autoridade pública. O fato que é imputado àquele agente, ele precisa de ser criminoso. Se for contravenção, a pena é diminuída. Então, quando eu falo em denunciação caluniosa, eu estou falando de crime ou contravenção. Só que a contravenção tem uma pena menor, diminuída. Quando que se consuma? Quando existe a deflagração das diligências investigativas, a instauração do processo judicial, a instauração da investigação administrativa e assim vai. Tá? Eu tenho que lembrar que hoje existe a lei de abuso de autoridade. E a lei de abuso de autoridade vai abarcar alguns fatos que eram tratados como denunciação caluniosa. Por exemplo, se um promotor de justiça, né, ele denuncia uma pessoa sem ter uma justa causa fundamentada, ou seja, sem nenhum elemento, ou sabendo que aquele indivíduo é inocente, e mesmo assim ele vai lá e denuncia, ele cai lá na lei de abuso de autoridade, e não no crime do 339. Bom, também temos o crime de fraude processual, artigo 347. E vejam bem, trouxe a descrição do tipo para que a gente consiga entender algumas palavras. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo. O estado de lugar, de coisa, de pessoa, com fim, finalidade específica de quê? De induzir o juiz e o perito em erro. Vamos lá. Esse crime ele serve para quê? Esse crime ele foi criado para coibir o quê? O artifício malicioso. As pessoas praticavam ou praticam alguns atos que visam efetivamente a ludibriar o magistrado. Ele quer ludibriar o magistrado, ele quer ludibriar o perito para conseguir obter um proveito que não é justo. A conduta nesse crime é inovar artificiosamente. O que é isso? O agente, através de fraude, ele acaba, inovando, modificando, alterando o estado de lugar, por exemplo, derruba árvore, de coisa, retira mancha de sangue da roupa, né? De pessoa, muda, faz uma cirurgia plástica e muda o aspecto físico da pessoa. Para que isso? Para enganar o juiz ou o perito. Então, para esse crime existir, como é uma fraude processual, é necessário que já exista em tramitação um processo civil ou um processo administrativo.